Esse evento é organizado pelo Centro de Estudos Globais do Instituto de Relações Internacionais. O centro é um laboratório da Universidade de Brasília que reúne grupos de pesquisa avançada e dedicados ao estudo, debate e investigação de excelência sobre os temas e questões das relações internacionais contemporâneas. O centro empreende ações de pesquisa, extensão, formação, publicação e divulgação científica sobre governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global, em parceria com centros especializados em relações internacionais no Brasil e no exterior. Envolve estudantes de graduação e de pós-graduação. Hoje, nós falaremos sobre o mundo após eleições nos Estados Unidos em 2024, impactos geopolíticos, econômicos e estratégicos. Para isso, trouxemos alguns convidados e começaremos com 10 minutos para cada um dos convidados palestrantes. Começamos com o professor Eduardo Viola. Perdão, professor, eu não tinha visto que o senhor já tinha entrado. Bom, muito bem. Então, bom dia a todos. Muito obrigado. É um grande prazer participar neste evento. Então, tentando ser bem rápido. Primeiro que quero dizer a mensagem geral. E a eleição de Trump, a reeleição, digamos, significa uma transformação profunda de Estados Unidos e da ordem global. Consolida tendências prévias. Eu já venho falando, já faz vários anos, de que já terminou a era da pós-Guerra Fria e estamos já na Segunda Guerra Fria. Não vou entrar nos detalhes do que, por que chamo assim, digamos, mas podemos chamar competição intensificada, competição geopolítica intensificada entre grandes potências, tá? Esse é um processo, então, de que consolida tendências prévias. Eu tenho 9 pontos que eu acho importantes, digamos, que são de impacto, digamos, a minha avaliação sobre o que vem, digamos, tá certo? Obviamente, tudo isto é muito especulação, digamos, tá certo? Não é uma previsão precisa, não tenho a menor chance de fazer isso, tá? Então, primeiro ponto que para mim é do mais certo. Nós teremos no governo Trump uma erosão da democracia nos Estados Unidos, tá certo? Como provavelmente erosão como não houve, não tem havido, digamos, desde, digamos, talvez desde a Guerra Civil, digamos, tá certo, no século XIX, mas pelo menos desde a era do macartismo, na década de 1950. ¿tá? Y esto significa un enfraquecimiento de los checks and balances, una alta centralización do poder na presidencia dentro do executivo, que por sua vez un presidente que tem un partido que controla totalmente, o Partido Republicano, que tem maioria, mesmo que pequena, digamos, tanto no Senado quanto na Câmara. Digamos. Então, pelo menos no primeiro bienio, alta concentração do poder no presidente, além de ter uma maioria conservadora claramente na Suprema Corte. Digamos, tá? Então, segundo ponto, é uma erosão da democracia no mundo. Isso me parece também praticamente certo que vai acontecer. Na verdade, isso está acontecendo já faz um tempo. Os teóricos da ciência política chamam da recessão democrática, que começou no ano 2006. Tá certo? Uma característica desta erosão da democracia no mundo é o fortalecimento das forças políticas de extrema direita no mundo democrático. Fortalecimento, então, das forças políticas de extrema-direita, tá? Mas, em alguns casos, também algum fortalecimento de forças de extrema-esquerda. Tá? Então, o terceiro ponto que quero destacar é que uma intensificação agora maior, digamos, do que já vinha, do confronto geopolítico de todo tipo, militar, de inteligência, digamos, econômico, particularmente com China e Irã, tá certo? Que por sua vez formam o bloco das autocracias, digamos, junto com Rússia e Coreia do Norte, tá?
Bem, é muito provável a imposição de um acordo que significará uma derrota para a Ucrânia no sentido de ceder território. É decir, isso é algo, de toda maneira, sobre o qual tem muita incerteza, porque uma coisa é o que o governo Trump pretenda fazer, outra coisa é o que ele, por exemplo, possa, digamos, minimamente conseguir por parte de Putin para poder promover esse acordo, digamos, sobre Zelensky tem muito poder, obviamente, digamos, tá? Então, é incerto ainda, mas é provável essa imposição. Assim como é provável esse processo na Europa, é certo, digamos, na Europa é certo um aumento dos gastos em defesa. Isso começou desde 2022, é lento, precisa ser muito mais rápido do que foi, mas está claro, digamos, eu não penso que Trump vá abandonar a OTAN ou algo parecido, digamos, tá certo? São ameaças que, em parte, funcionam porque aumentam os gastos em defesa, e vão aumentar muito mais agora, apesar da resistência no público e nas elites europeias, digamos, sobre aumentar o gasto militar, digamos, tá? Depois, um sexto ponto é o fortalecimento da extrema-direita em Israel, digamos, tá certo? Provavelmente, inclusive com alguma anexação já formal de dos assentamentos, territórios de assentamentos de colonos, digamos, que se multiplicaram muito nos últimos anos na Cisjordânia. Tá? Sétimo ponto seria um aumento do proteccionismo comercial, digamos, não de Estados Unidos, mas uma escalada de proteccionismo comercial no mundo, tá certo? No caso dos Estados Unidos, com certeza teremos tarifas generalizadas sobre a China, digamos, que tende a ser, digamos, as tarifas maiores, mas haverá também tarifas generalizadas sobre outros dois tipos de países, os que têm superávit comercial com Estados Unidos e os que são, não é o caso do Brasil, tá? E os que são, são plataformas de exportação chinesa para os Estados Unidos. Isso afetará muito ao México, por exemplo, mas também a Vietnã, tá? Então, mas do impacto na América Latina é isso. Mas, então, pode haver algum impacto de medidas comerciais sobre Brasil no caso de que a percepção do governo Trump sobre a relação de Brasil com China seja uma relação, digamos, de algum modo ameaçadora, digamos, tá certo? Para Estados Unidos e para a visão americana da segurança no hemisfério ocidental. Tá? Bom, um oitavo ponto é outro certo, absolutamente, digamos, digamos, uma mudança radical da política ambiental e climática nos Estados Unidos, tá certo? Com impacto significativo. A direção geral do mundo no sentido da transição energética não muda por causa do governo Trump, tá certo? Isso é importante destacar, mas o timing, digamos, o ritmo, sofre um impacto importante nos próximos anos, de tornar-se, digamos, de estagnar o ritmo da transição, não generalizadamente, tá certo? Eu diria, se estagna com certeza o ritmo da mitigação de emissões derivadas da queima de combustíveis fósseis, mas não afeta a tendência global de aumento das energias renováveis, digamos, tá certo? O que acontece é que para mitigar a mudança climática, em uma situação já de emergência climática, não basta nem remotamente com aumentar as energias renováveis. É necessário reduzir as energias fósseis. E isso, o que vai fazer Trump nos Estados Unidos é o oposto. Aumentar as energias. Ele não vai matar o desenvolvimento das energias renováveis, mas vai expandir as energias fósseis. E isso que vai acontecer no resto do mundo todo em graus variáveis.
mesmo que tenham discursos diferentes, o que importa é a dinâmica geral, digamos. Por isso que o processo de mitigação da mudança climática e demais sofre um golpe significativo. Outra coisa, digamos, que se aprofunda é que não tem a chance de financiamento climático, digamos, dentro da Convenção de Mudança Climática e demais, que já eram baixíssimas, passam a se tornar mais próximas de zero ainda, tá certo? Não haverá mudança nos discursos, provavelmente, tá certo? Salvo o discurso dos Estados Unidos. Mas, na prática, o impacto será isso, digamos, inclusive porque a tendência dos próximos anos é um aumento, o eixo de aumento de gasto nos países, que muitos deles estão em uma situação fiscal difícil, é aumento dos gastos militares, certo? Não dos gastos para assistir países mais pobres na transição climática. Esse não é o caso do Brasil, digamos, que nunca receberia fundos por ser pobre, mas, em parte, por ser uma posição estratégica na Amazônia de grande sumidor de carbono, tem recebido algum fundo, digamos, de alguns países europeus, tá? E, por último, o último ponto que gostaria de destacar é um que está muito menos no radar, digamos, da maioria dos analistas, digamos, tá certo? E que eu considero fundamental. Vocês sabem que eu faz tempo penso que a inteligência artificial, a computação quântica, toda a alta tecnologia transforma profundamente a sociedade humana e a inteligência e o sistema internacional. E isto agora nós entramos neste momento uma aceleração do desenvolvimento da inteligência. Os anos do governo Trump verão, digamos, muito provavelmente a inteligência artificial geral atingir e superar o nível da inteligência humana, certo? Então, tudo isto, o que é importante nisto aqui? Esta é uma tendência profunda que não tem a ver com Trump, mas o que é a visão de Trump é de promover totalmente uma expansão acelerada nos Estados Unidos, sem limites regulatórios, oposto do que seria a política regulatoria europea sobre a inteligência artificial. E isto numa lógica seguinte, é porque a China nunca vai ser regulada no que seja favorável ao poder do Partido Comunista na China e no mundo, digamos, mas não uma regulação de um tratado global. Isso não se torna totalmente, se era muito difícil, agora me parece impossível. Mas destaco isto, que as políticas de desregulação de Trump em geral e da alta tecnologia em particular, vai acelerar ainda mais exponencialmente o desenvolvimento da inteligência artificial e da computação quântica. Tá? E isso, em um contexto de Segunda Guerra Fria, gera novos riscos profundos, aprofunda os riscos sistêmicos que existem no sistema internacional. Por enquanto, termino por aqui. Muito obrigada, professor Eduardo Viola. Começamos com uma ótima leitura do panorama geral, conectando todos esses riscos econômicos, políticos, geopolíticos, e com isso eu puxo o gancho da China para passar a palavra para a professora Daniele Silva Ramos, que falará também 10 minutos com as suas iniciais visões sobre a questão. Então, professora Daniele, prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, professora Ana Flávia, pela introdução. Cabe a mim falar um pouco sobre esse novo panorama das relações China e Estados Unidos, né, com o novo governo Trump, que se inicia no ano que vem, em 2025. A gente pode chamar essa nova política da política dos 3 T's. Digamos que eu tenho 3 pontos para falar aqui com vocês. É uma política que vai dar continuidade a algo que se inicia com o primeiro governo Trump, em 2017 até 2021, que continua com o governo Biden e que ganha um novo fôlego, digamos, uma nova ênfase com o novo governo Trump, que são as políticas dos 3 T's que eu estou chamando aqui, que é a política para Taiwan, a política tecnológica e a política das tarifas direcionadas à China. Esses são os 3 temas que surgem, digamos assim, com bastante ênfase nas primeiras análises, nos primeiros
editoriais dos jornais a respeito dessa relação entre Estados Unidos e China sob a nova gestão do governo Trump. Então, sobre o primeiro tema, digamos que um dos pilares, né, da política do Donald Trump em relação à China é a disputa comercial, né? Desde 2017, a disputa comercial entre China e Estados Unidos enfim, ganha uma proporção nunca antes vista na história dos dois países, e durante a campanha de 2024, Trump reafirma essa posição diante da China, acusa a China de relações comerciais desleais, de roubo de propriedade intelectual, de manipulação cambial, de imposição de barreiras comerciais, e o primeiro anúncio do governo Trump é que ele vai impor tarifas de 20% para todos os países do sistema internacional e de 60% para os produtos chineses. Então, já é possível observar nos jornais também uma reação de algumas empresas que, enfim, tentam entrar no sistema, no governo, no mercado americano antes dessas imposições, e também uma primeira movimentação de aproximação tecnológica, comercial, que já vem do governo Biden entre Taiwan e Estados Unidos. Então, há pressão do governo dos Estados Unidos sobre Taiwan para que essas tecnologias, principalmente semicondutores, sejam mais compartilhadas ou desenvolvidas no próprio território americano, evitando, digamos assim, uma pressão da China sobre Taiwan e sobre as tecnologias da área de semicondutores. Então, no que diz respeito às tarifas, né, é bom lembrar que os Estados Unidos têm um déficit comercial gigante com a China de 382 bilhões em 2022, então há uma tentativa, né, acredita-se que haverá uma tentativa do governo Trump de diminuir essa desigualdade, digamos assim, esse déficit comercial com a China. Então as imposições das tarifas seriam um pouco nesse sentido, né? Elas não vão embora, digamos assim, né? As tarifas não vão embora até que o comércio seja justo, ou seja, há uma visão de que a China seria a grande culpada pelos déficits e pelos problemas comerciais dos Estados Unidos. E então esse seria o primeiro, digamos, o primeiro cenário possível, né? Um acirramento da guerra comercial. E, como diz o professor Eduardo Viola, isso poderia enfatizar a ideia de que estaria ocorrendo uma nova Guerra Fria. Essa é a opinião do Niall Ferguson. Niall Ferguson, historiador, né, que vai dizer que há sempre digamos, um exagero, né, de acordo com as palavras dele, de que a cada novo governo há uma nova relação com a China. Ele acha que os discursos vão se arrefecer, que as relações, enfim, obviamente vão se tornar mais conflituosas, mais competitivas sob o governo Trump, provavelmente um aumento de tarifas em desfavor da entrada dos produtos chineses no mercado americano. O segundo ponto seria uma maior competição tecnológica entre os dois países. Então, haveria uma percepção americana de que a China seria, digamos, a grande ameaça ao progresso americano, às novas tecnologias americanas. Então, o que a gente percebeu nos últimos anos foi uma certa acusação e perseguição, digamos assim, algumas empresas-chave americanas, uma tentativa que a gente chama de decoupling, o descolamento das duas economias, dos dois países por meio da tentativa americana de ter menor dependência às tecnologias chinesas. E, por fim, a questão de Taiwan. Então, essa é uma pergunta que fica no ar, se acontecerá um maior apoio do governo americano a Taiwan, digamos, a independência de Taiwan, sabendo que esse é um tema inegociável do governo chinês, né, uma declaração explícita de que qualquer tentativa, enfim, externa, né, de apoio, de tentativa de independência de Taiwan será prontamente combatida, prontamente, enfim, sofrerá a oposição do governo chinês de uma forma bastante clara, né, e direta. Então, acho que para começar o debate, esses seriam os três temas que eu coloco na mesa, né, que as relações dos Estados Unidos tendem a um maior conflito, a uma maior competição que dura mais de 10 anos, digamos assim, né, uma competição aberta, uma guerra fria, digamos assim, alguns autores chamam dessa forma, e uma competição que resvala sobre tanto a área político-estratégica, quanto comercial, quanto tecnológica. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, professora Daniele. Já temos um quadro muito interessante, muito profundo, com várias iniciativas e vários pontos para o debate aqui. A professora Daniele focou bastante na relação bilateral dos dois gigantes, que, sem dúvida, organizam todo o sistema internacional. E
Com esse gancho, eu passo a palavra, então, ao professor Niels Zondergaard, para falar também em 10 minutos sobre as suas primeiras impressões nas eleições americanas deste ano. Bem-vindo, professor Niels. Bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, ótimo, bom dia. Perfeito, bom dia, professora Ana Flávia, né? Uma grande alegria estar aqui com todos os colegas, né? Com provocações tão inspiradoras, né? A minha tarefa foi falar um pouquinho sobre as implicações econômicas da eleição de Donald Trump. E nesse sentido, bom, já temos o velho desconhecido, digamos, né? Assim, já sabemos o quanto que não estamos sabendo ainda, né, sobre o que vai poder acontecer. Temos vários indícios, né? Tem mudanças estruturais de mandamento, e podemos tentar fazer especulações qualificadas nisso, né? Mas ainda há muita incerteza, né? Associada à própria personalidade política do Donald Trump, né? Ontem eu estive em sala de aula tentando explicar, né, qual seria a lógica, né, de caracterizar o governo Donald Trump, né, que tipo de ideologia econômica internacional que estamos tratando aqui. Estamos falando de protecionismo, claro, mas protecionismo para mim é mais uma ferramenta, né? Então achei um pouquinho difícil de caracterizar isso, né? Talvez um tipo de transacionalismo bilateral, né, com forte aspecto de coesão, né? Autarquia, mas não é uma autarquia assim como um elemento de desenvolvimentismo, digamos, né, de políticas industriais direcionada, né? Estamos vendo o uso dessas ferramentas que vai ser usada, né, tarifas principalmente, mas sem algum tipo de rumo estratégico, como a gente viu no governo Biden, por exemplo, né, em relação a setores estratégicos, né? Então isso por si só me parece um elemento importante nesse sentido, porque de fato nós estamos assim sem esse rumo, isso vai prejudicar o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, talvez não em termos de PIB, mas em termos de de mudança, né, de falta de continuidade, né? Temos a Inflation Reduction Act, Build Back Better e CHIPS Act, e alguns desses aspectos fortes, com foco em transição energética, vão ser prejudicados muito significativamente, né? Provavelmente o CHIPS Act não vai ser tanto, né? Porque isso tem a ver com competição tecnológica que está no cerne da competição atual, né? Então, eu acho muito difícil ser descontinuado os aspectos centrais do CHIPS Act, né? Agora, eu vou, assim, nessa minha exposição agora, eu vou tentar passar rapidamente pelas relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos, e a relação mais importante, obviamente, é a China. Então, com um pequeno risco de sobreposição de algumas das exposições anteriores, vou tentar passar mais rápido para a China, né? Mas assim, temos uma guerra comercial com a China, que provavelmente vai ser retomada. Na primeira guerra comercial, vimos esse jogo de triangulação, de remanejamentos de fluxos comerciais que atenuavam os efeitos econômicos. Muito passava justamente, como o professor Viola mencionou, passava por Vietnã e o México, e muito provavelmente os Estados Unidos vão tentar tampar esse buraco agora, né? Agora, o acordo anteriormente não foi cumprido, e depois entramos na época da pandemia e ficou meio que nessa, né? Não avançou muito posteriormente, né? Mas o Biden, a administração Biden, que depois assumiu o poder, teve uma abordagem mais cirúrgica em relação à China, né? Dava continuidade em algumas medidas, né? Muitas medidas que o Trump tinha iniciado, mas tinha uma forma diferente de fazê-lo, né? Então, o que foi mencionado muitas vezes a estratégia chinesa, ou desculpa, dos Estados Unidos em relação à China, foi esse termo, né, de Jake Sullivan, que o descrevia como um small garden with a high fence. Então, um pequeno jardim com uma grade alta, né? Setores estratégicos de alta tecnologia seriam o foco principalmente das ações e sanções dos Estados Unidos, né? Agora, isso que posteriormente foi se expandindo, mas era a ideia da administração Biden também para evitar um desacoplamento mais fundamental, que teria reverberações econômicas mais significativas, né? Agora, resta para ver se no longo prazo como é que vai ser o efeito dessas restrições do governo Biden, né? Se de fato vai aumentar, incentivar a China, se a China vai conseguir correr atrás dessas consequências desse acoplamento tecnológico, né? Agora, nessa situação atual, né, como foi mencionado pela professora Daniele, né, temos
o que parece que no caso extremo pode chegar a ser 60% de tarifas lineares em relação a importações da China. Isso não é pouca coisa. Seria um aumento drástico, que abrangeria dezenas, se não centenas de bilhões de dólares, né? Então, seria uma medida muito extrema, né? Vamos ver se eles conseguem algum tipo de acordo no meio termo antes disso, né? Mas hoje em dia, a China representa 17% das exportações globais, comparado a 12% em 2017. Então, como exportadora, a China é mais importante agora. Houve uma queda de 8% nas exportações, ou vamos dizer, se no pior caso pode haver uma queda de 8% das exportações da China em relação aos Estados Unidos, e algumas projeções indicam que pode resultar uma queda de 2% do PIB chinês. Me parece muito isso, mas algumas projeções indicam isso, né? Vamos ver em qual medida que os Estados Unidos vai usar regras de origem, né, para tampar buracos das importações do México ou do Vietnã, em países parecidos, né? Mas isso também prejudicaria a economia dos Estados Unidos, né? Aumentaria drasticamente a inflação. Os insumos da indústria norte-americana seriam mais caros ainda. Combinado com deportações de imigrantes, isso também teria um efeito negativo na oferta de mão de obra e na inflação. E, assim, o próprio processo de globalização teve como efeito aumentar a eficiência na economia global, e quando você prejudica isso, você aumenta os custos, né? Historicamente, boa parte do crescimento no começo do século desse século 21 foi uma consequência da entrada da China na economia global, né? Conseguiu atenuar a inflação nos Estados Unidos e permitiu que pudesse operar com juros mais baixos, né? Então, se for tentar reverter esse processo, né, que seria uma consequência desse aumento linear drástico das tarifas, isso vai ter custos econômicos significativos como um todo, como o sistema como um todo. Mas é bem provável que aconteça, né? Agora, a China também tem ganhado robustez quando a gente compara com anteriormente, né? A China teve uma superávit comercial de $1 trilhão este ano, é a projeção que indica isso, né? Ele está menos dependente do mercado norte-americano, que representa 13% das suas exportações hoje em dia, comparado com 20% em 2016. Tem o sul global como uma reserva de mercado e pode retalhar em bens agrícolas, como fez na Primeira Guerra Comercial. Pode também não permitir exportações de minerais críticos para os Estados Unidos, e pode também ainda impulsionar um consumo doméstico, apesar dos seus problemas atuais, né? Outra questão de natureza mais geral é se os Estados Unidos vai desistir da sua posição na produção de insumos para energia renovável, né? Com essas mudanças nas políticas industriais de Biden, é bem provável que os Estados Unidos fiquem muito para trás em setores estratégicos, em algumas áreas, pelo menos, de energias renováveis, nos quais a China já está muito bem posicionada, né? Então, uma questão que se levanta nesse sentido é se a China vai ser o provedor de soluções no futuro, ou, inclusive, se a União Europeia vai tentar se orientar no sentido da China, que vai ter as soluções que a União Europeia vai precisar para a sua transição energética, né? São questões em aberto ainda, né? Mas há, com certeza, complementaridades comerciais nesse sentido, né? Se a gente olha mais especificamente agora na Europa, né, também tem havido fala sobre um aumento linear de tarifas em relação à produção da Europa, de 10% a 20%, o que é muito. Agora, a revogação do Inflation Reduction Act poderia ser bom para a Europa, né? Porque essa foi uma medida que beneficiava os produtores americanos aos custos de muitos europeus, né? Pode também haver tarifas no setor automobilístico e aeroespacial que prejudicaria os produtores europeus, montadoras, por exemplo, o Airbus no setor aeroespacial. E, além disso, a União Europeia também não aproveitou da administração Biden para resolver questões pendentes relacionadas a aço, alumínio e subsídios a veículos elétricos e o entrave da OMC, por exemplo. Tarifas em relação à União Europeia também poderia significar uma depreciação do euro de até 10%, algumas projeções indicam, né? E, por fim, um aspecto importante quando a gente fala sobre União Europeia é essa questão da defesa mesmo. A União Europeia, no curto prazo, pode aumentar as compras dos Estados Unidos, né, por causa da sua própria produção defasada na Europa, né? No longo prazo, eu acho inevitável que a União Europeia não tente aumentar mais as capacidades e as bases industriais da defesa da Europa, né? Dada a situação de segurança no qual
continente se encontra agora, né? E pelo próprio fato de ser muito mais vantajosa para a Europa produzir as coisas em casa, né? Isso foi muito fortemente ressaltado no relatório Draghi, Mario Draghi, que saiu recentemente. E também há cada vez mais clamores em favor da autonomia estratégica da União Europeia, embora o continente esteja muito longe desse ponto ainda. Está muito dependente dos Estados Unidos, essa relação não vai se mudar, mas é uma questão de que vai conseguir tentar diminuir essa dependência. Então, o último ponto que eu queria ressaltar aqui são os debates europeus, né, em relação aos custos e o futuro do Pacto Atlântico, né? A própria administração Biden passava muito por cima das considerações da União Europeia em relação ao Inflation Reduction Act, AUKUS, exportações para a China, reconstrução da Ucrânia. Talvez vai haver uma conta muito grande para os europeus. A gente pode falar sobre importações de gás natural dos Estados Unidos, que também não beneficia os europeus. Neste momento, paga muito mais caro. Então, todos esses vários pilares do Pacto Atlântico podem estar numa situação de precisarem ser renegociados de alguma forma, né? E uma premissa para isso é o aumento da autonomia europeia, né? Então, são debates incipientes que estão começando na Alemanha. Na Alemanha são relevantes porque a Alemanha é o país mais relevante da União Europeia, né? Nós estamos vendo em relação a vários outros países europeus. Então, por fim, essa questão que fica aberta, né? Qual será o futuro da Europa, né? Em qual medida vai conseguir colher alguns benefícios políticos de diminuir a sua dependência dos Estados Unidos na área de segurança, mas ressalto, estamos muito, muito longe desse ponto ainda agora, mas o rumo, a necessidade de se ir nesse sentido de maior autonomia europeia está clara agora. Agora, coordenação entre vários países é muito difícil, mas vamos ver, né? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Nils Zundegart. Agora temos uma visão mais abrangente sobre a Europa com relação às grandes linhas esperadas, que serão implementadas quando o novo presidente Trump tomar posse. Passo a palavra agora ao professor Haroldo Ramazzini Júnior, que também terá 10 minutos para expor suas ideias iniciais, e peço desculpa pelo ruído aqui fora do campus. Professor Haroldo, prazer tê-lo aqui conosco. A palavra está com você. Muito obrigado, professora Ana Flávia. Bom dia a todos e todas, né? Gostaria de cumprimentar os colegas, né, do painel, né, os colegas que estão aqui comigo participando desse debate, né, e também todas as pessoas, né, que estão acompanhando aqui conosco. E o foco, né, que me foi solicitado, né, para essa apresentação é o impacto, né, da eleição, né, da volta do presidente Trump ao poder nos Estados Unidos, né, para as relações Estados Unidos-América Latina, né? Mas eu agradeço muito, né, essa oportunidade de participar desse debate, né, sobre um tema, né, de tamanha relevância, né, e em relação ao qual há uma grande discussão, né, na sociedade, na mídia, na academia, né, nas universidades, né, e né, em todos os governos ao redor do mundo, né, e em parte, né, o grande interesse, né, no tema, ele ocorre, né, em razão, né, da evidente centralidade dos Estados Unidos no sistema internacional, né, mas também em razão da imprevisibilidade que se acentua, né, em razão do resultado da eleição americana. E essas incertezas, né, elas tendem, né, a se tornar quase que uma nova realidade, né, sobre a qual as relações internacionais terão, né, de se estruturar, né, ou se reestruturar, e isso tem inúmeras consequências, né, algumas, né, muito bem abordadas, né, nas apresentações anteriores, né, mas justamente em um momento no qual a cooperação e a previsibilidade são cada vez mais fundamentais para encaminhar desafios comuns, né, que nenhum país, né, conseguirá resolver sozinho. E aí,
me parece que, com a volta, né, do presidente Trump à Casa Branca, haverá um certo enfraquecimento do papel político dos Estados Unidos no sistema internacional e um fortalecimento da China, né, que se tornará, né, um ator ainda mais fundamental na defesa do multilateralismo, né, e nas discussões, né, sobre uma série de temas relevantes, né, como meio ambiente, né, mudanças climáticas, transição energética, né, e nesse cenário, né, acho que a se confirmar, né, as declarações de campanha, né, e os nomes, né, que estão sendo aventados para algumas posições estratégicas, né, e também posições assumidas, né, no mandato anterior do presidente Trump, me parece que o mundo, né, terá que desenvolver formas, né, de lidar com as preocupações globais, né, com um menor engajamento, né, quando não com a obstrução, né, do governo dos Estados Unidos, né? E no caso da América Latina, de uma forma geral, né, como se sabe, né, a região não é uma prioridade na política externa dos Estados Unidos, o que não necessariamente é um problema, né? E o que não quer dizer também, né, que a região não tenha, né, uma importância estratégica, né, seja para os Estados Unidos, né, seja para o mundo, né? Mas o fato é que a agenda, né, dos Estados Unidos para a América Latina tradicionalmente é muito focada, né, na questão, né, do combate às drogas, né, do narcotráfico, né, a questão da imigração irregular, né, muito presente, né, na campanha, inclusive, né, e a questão da manutenção, né, do embargo a Cuba, né, que vem lá desde do fim, né, dos anos 50, né, do século passado, né? E a agenda, né, do livre comércio, né, também era uma agenda que, principalmente ali nos anos 90, né, na primeira década dos anos 2000, é uma agenda que esteve presente, né, na relação dos Estados Unidos com a América Latina, né, entre 94 e 2005, né, a agenda da ALCA, né, esteve na pauta, né, vários acordos bilaterais também com países da região, acordos bilaterais de comércio, né, mas essa agenda do livre comércio, ela já há alguns anos, né, ela vem perdendo intensidade, né, por uma série de razões, e, né, como o professor Nils, a professora Daniele também comentaram, né, na campanha do presidente Trump, a questão das tarifas, né, foi uma das principais bandeiras, né, e a questão do aumento unilateral, né, de tarifas, né, então o que também é bastante sintomático, né, mas mesmo no governo Biden, né, a América Latina também, né, não ganhou uma maior saliência, né, na agenda de política externa norte-americana, né? Mesmo a conversa sobre reshoring e nearshoring, né, que tem crescido, né, nos Estados Unidos, né, no contexto de ampliação, né, da disputa com a China, mesmo essa conversa ela não resultou, né, em uma agenda mais propositiva, né, para a América Latina. E nesse sentido, né, acho que vale observar, né, que a primeira visita do presidente Biden à região, né, vai ocorrer agora, né, no finzinho do mandato, né, e depois, né, da derrota da candidata do Partido Democrata nas eleições. Então, ao mesmo tempo, né, que de uma forma geral, né, a região
não tem sido uma prioridade, né, e a pauta tende a se concentrar mais em uma dimensão negativa, né, ou reativa, né, e menos, né, em perspectivas propositivas, principalmente do ponto de vista dos Estados Unidos, né. A minha impressão é que, com a nova eleição do presidente Trump, né, esse cenário ele não deve ter mudanças significativas, né, ou muito expressivas, né. Ainda assim, me parece que o governo Trump tende a ampliar a pressão geopolítica em relação aos países da região, no que se refere às relações com a China, né? E nesse aspecto, cabe lembrar que a China, né, já há alguns anos, é o principal parceiro comercial de vários países da região, inclusive do Brasil, né, desde 2009. Né? E um outro tema, né, que teremos que acompanhar, né, será a política do governo Trump em relação à situação da Venezuela. E, como se sabe, no governo anterior, né, o presidente Trump aparentemente cogitou a ideia de uma ação militar na Venezuela. Algo que, a meu ver, seria muito complicado para toda a região e ainda não resolveria o problema que seria a motivação da ação. Né? Mas acho que é um tema que nós estaremos aí também acompanhando. E uma outra questão, né, que essa tem sido também muito comentada, né, em razão, né, desse resultado da eleição americana, é a possibilidade de ampliação da relação, né, e das relações bilaterais dos Estados Unidos, né, com líderes da extrema-direita na América Latina. Né? E aí, dois casos paradigmáticos, né? O caso de El Salvador, do presidente Bukele, e da Argentina, né? Com o presidente Javier Milei. E nesse aspecto, né, além disso, mesmo nos casos onde a extrema-direita, né, não está no poder, o retorno do presidente Trump acende uma série de expectativas, mas cuja concretização, né, ao meu ver, está muito longe de ser automática. Né? E, bom, antes de concluir, né, eu gostaria de falar um pouquinho, né, bem brevemente, do ponto de vista da própria região, né, da América Latina e da América do Sul, e do contexto, né, no qual a região se depara com a volta do presidente Trump ao poder nos Estados Unidos. Né? E a situação da região não é totalmente inspiradora de otimismo, em que pese os importantes esforços recentes do Brasil na tentativa de retomada e principalmente de reconstrução, né, da agenda e das instituições de integração regional. Mas a situação é que, de certa forma, a região ela vai se tornando menos prioritária para parte dos países da própria região, né, resultando em uma ampliação da fragmentação política, né, e em redução da interdependência econômica regional. E isso, é claro que preocupa, né, pelo fato de que, pelo menos a meu ver, o regionalismo e a integração regional são ferramentas relevantes e eu diria até que insubstituíveis para os países enfrentarem muitos dos seus desafios domésticos e externos em uma série de temas, né?
né? E a cooperação na América do Sul também me parece fundamental para evitar que a região seja palco de disputas entre potências extra-regionais. E, bom, então acho que eu vou ficando por aqui nesse primeiro momento, né? Procurei apresentar de forma muito breve, inclusive, algumas questões que me parecem interessantes, né, para fomentar o debate, e fico à disposição. Muito obrigado, professora Ana Flávia. Muito obrigada, professor Haroldo Ramazzini Júnior, que trouxe para o público uma abordagem mais focada na nossa região, na América Latina, com também vários insights muito interessantes para a gente discutir daqui a pouquinho. Sem mais delongas, eu passo a palavra, então, ao professor Antônio Carlos Lessa, que também, bem-vindo, professor, obrigado, e 10 minutos para expor suas considerações iniciais. Obrigado, Ana Flávia. Meus colegas, professor Eduardo Viola, professora Daniele, professor Nils, professor Haroldo, todos os nossos colegas do Instituto de Relações Internacionais, obrigado pelos elementos já que trouxeram para essa nossa conversa. Ana, você me escuta bem? Sem problema? Eu acho que a minha tarefa é dramaticamente simplificada pelas apresentações prévias, né? Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, mais especificamente relacionados às relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós sabemos, eu acho que é ponto pacífico, assim, a análise da literatura que tanto nós produzimos, tanto na perspectiva histórica, quanto na análise política, que é um relacionamento extremamente complexo. Não é à toa que eu me denomino assim, é um relacionamento estruturante do sistema de relações internacionais do Brasil. Tem esses elementos de extraordinária densidade, como também uma grande tensão, né? Permanente. Então, são processos negociadores permanentes, que se contam as dezenas que se estabelecem na agenda bilateral, desde sempre. Agora, em 2024, são celebrados os 200 anos do estabelecimento de relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos. Um marco histórico, extraordinário, digamos assim, da história das relações internacionais do Brasil e também, acho que, dos Estados Unidos. No final das contas, nós estamos aqui falando do segundo maior país da América do hemisfério, né? De uma potência regional de envergadura, né, com responsabilidades de estabilidade e estabilização da América do Sul, históricas, e é natural que os dois países historicamente se encontrem e se distanciem em muitos pontos, né? Só para muito brevemente chamar a sua atenção, alguns dados que são interessantes, né? Nós estamos falando aqui da maior presença econômica no Brasil, a presença dos Estados Unidos, em termos de investimentos, de estoque de investimentos, o segundo maior parceiro comercial, né? É ainda o maior parceiro, o maior destino das exportações brasileiras de manufaturados, que me parece uma referência especialmente muito importante. Um comércio bilateral que soma, em 2023, chegou à casa de 75 bilhões de dólares, né? Então, realmente uma referência econômica fundamentalmente importante, lastreadora, definidora eu diria que mesmo tanto da identidade internacional do Brasil. Também a maior presença, a maior referência cultural, tanto do ponto de vista do sentido de pertencimento, né, a uma identidade ocidental. Então, acho que isso tudo sintetiza essa ideia de que os dois países têm vínculos dinâmicos e muito complexos que sobreviveram a regimes autoritários, a governos bons e governos ruins, né? Inclusive a capacidade de cada uma das sociedades, de cada um dos sistemas políticos de produzirem governos bons e governos ruins, né?
Eu acho que isso não muda substantivamente em função do início da segunda administração de Donald Trump. Agora, bom, isso posto, a impressão que é muito importante nós ponderarmos alguns aspectos, né, a partir do que os meus colegas já chamaram a atenção. O primeiro deles é o fato de que a América Latina é um espaço lateral na política externa dos Estados Unidos. Nós podemos especular se isso é bom, se isso é ruim, e, evidentemente, que o Brasil também ocupa um espaço lateral na política externa dos Estados Unidos. E que pese o fato de que alguns problemas da região, nos quais se esperava que o Brasil pudesse ter maior capacidade de resolução, não foram bem encaminhados. Acho que o caso que a Haroldo acabou de citar, o caso da estabilidade e da transição política na Venezuela, e a produção massiva, né, de refugiados, né, que é um problema notável na política de segurança, na política econômica dos Estados Unidos, e que esteve presente no debate eleitoral e que voltará com toda a força agora no início da nova administração Trump. Acho que, pela ordem, acho que essa frustração desse papel de garante, digamos assim, da ordem regional que o Brasil historicamente tem, pode se frustrar, né, e demandar encaminhamentos diferentes do ponto de vista dos Estados Unidos. Por exemplo, essa especulação em aberto sobre que destino se dará à Venezuela e essa onda interminável de refugiados. O destino da política comercial, da política econômica, né, a promessa colocada de adoção de políticas protecionistas, né? Considerando, por exemplo, que o Brasil já há algumas décadas, historicamente, exportador de produtos manufaturados, os impactos que uma eventual onda protecionista pode ter para a economia brasileira. O Eduardo Viola também chamou a atenção para os impactos globais do retrocesso na agenda do clima, na agenda do meio ambiente, e isso provavelmente será um enorme desafio para o Brasil, que tem poucas credenciais críveis nas quais se sustentar, que não seja da liderança pelo menos da adoção de um papel de proatividade no encaminhamento da agenda climática, das questões relacionadas à mudança climática e meio ambiente. Então, o papel restritivo, a atuação restritiva da nova administração Trump nessa e todo esse conjunto, sem sombra de dúvida que é um contraponto, oferecerá um contraponto importante para o Brasil nos próximos anos, né? Tanto no que diz respeito, por exemplo, às contribuições financeiras, o Eduardo chamou a atenção para o fato de que não há tanto dinheiro, mas não havia também claramente um governo que atacava frontalmente a agenda climática e os esforços de mitigação, como nós passaremos a ter a partir de janeiro de 2025. As questões relacionadas a direitos humanos e imigração em geral, que serão temas muito importantes das relações bilaterais, notadamente no que diz respeito à promoção da defesa dos direitos humanos, e abaixo dessa agenda, que é algo que se tornou principalmente, notavelmente importantíssimo para o Brasil, que é a questão da defesa da democracia. Nós vamos ter realmente um retrocesso notável, né, e o silenciamento de um parceiro de extrema importância para o Brasil. Nós não precisamos lembrar, nem muito longe para lembrar os efeitos, por exemplo, da tentativa de golpe de Estado de janeiro do ano passado,
E o papel importante que o governo Biden teve em conter, digamos assim, as ambições de grupos ultraconservadores, ultra-radicais que pretendiam, de certo modo, negar a viabilidade dessa ordem democrática. Acho que, então, nesse sentido, nós temos realmente uma perda importante relacionada à valorização da democracia como valor de organização dos sistemas políticos, né? E com consequências globais. E eu diria que, abaixo disso, ou acima disso tudo, evidentemente, um ataque frontal à ideia de uma ordem internacional baseada em regras, né? E que é o que tem sido criticado, por exemplo, na ação unilateral da Rússia, de Israel, da China, eventualmente, e para que lado os Estados Unidos vão, sob Trump, vão se bandear, né? Será que nós teremos também aí uma versão à moda de Washington, né, de uma contestação da ordem baseada em regras, quer dizer, no final das contas, o papel do multilateralismo, dimensões que são historicamente extremamente caras à atuação internacional do Brasil e à política externa brasileira, e nas quais eu acho que o impacto para o Brasil será, evidentemente, dramático. E finalmente, para encerrar com uma questão de importância, tenho a impressão que os impactos, as consequências do acirramento da competição, da rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que é um tema de reflexão, de pesquisa extremamente importante em termos globais, mas especialmente importante para a América Latina e especialmente importante para o Brasil. Porque já era um tema muito importante ao longo dos últimos 10 anos, e ainda mais importante no contexto de competição econômica acirrada, especialmente competição tecnológica acirrada. Então, os desdobramentos, né, do novo ciclo de enfrentamento, o acirramento desse enfrentamento para países como o Brasil, né? Então, em poucas palavras, que pede o fato do Brasil não ser um país central na estratégia nacional dos Estados Unidos, a América Latina não ser um grande problema na estratégia nacional dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida que o Brasil sofre diretamente as consequências e tem, indiscutivelmente, as suas margens de manobra severamente limitadas em temas que são importantes, são muito importantes para a política externa brasileira atualmente, como mudança climática, meio ambiente, democracia, direitos humanos, na ação multilateral em geral, severamente limitadas pelo início de uma nova administração Trump. Ana, eu devolvo a palavra. Então, muito obrigado. Muito obrigada, professor Antônio Carlos Lessa. Agora passamos para a parte de debates e de trocas de perguntas. Eu vou usar da minha prerrogativa de moderadora para começar com uma grande provocação para todos vocês. Todas as falas tiveram uma abordagem, uma tinta mais pessimista, mais preocupante. Foram destacadas várias crises, tensões geopolíticas, crise migratória, econômica, questões de uso da força econômica e geopolítica. E a maior parte dos artigos que eu vi até o momento também compartilham muito dessa visão de uma grande preocupação sobre qual será a grande mudança, ou quais serão as rupturas com o governo Biden. E a maior parte das análises também não são otimistas, de uma forma geral, elas são mais no tom de alerta. Dito isso, os eleitores que votaram nesse ano para o presidente que consideram o governo Biden como um fracasso, que não conseguiu
entregar o que foi prometido, não melhorou as condições de vida da população americana, não trouxe segurança para os cidadãos norte-americanos, seus eleitores. O segundo ponto, o governo Biden não conseguiu conter a China, que é retratada, se não como a grande ameaça ao futuro da grandeza norte-americana, é uma rival perigosa, uma candidata à potência hegemônica. E terceiro, uma falta de perspectiva. Vocês ouviram as perguntas? Os pontos? Estão me Eu acho ouvindo? que a primeira pergunta, pelo menos na minha conexão, caiu na primeira pergunta. A segunda consegui ouvir. Desculpa. Tá. A primeira pergunta era sobre como o eleitorado norte-americano avaliou o governo Biden como um grande fracasso, o que explicaria a alternância no poder. A segunda, com relação ao governo Biden conseguir entregar o que foi prometido no sentido de bem-estar aos cidadãos norte-americanos, segurança, economia mais robusta, empregos e etc. E um terceiro ponto com relação ao multilateralismo ou ao não isolacionismo dos Estados Unidos, que me parece também algo importante para os cidadãos, no sentido de por que os Estados Unidos deveriam estar investindo em questões extraterritoriais, principalmente a guerra da Ucrânia, ao invés de estar olhando com prioridade para dentro da casa, da sua própria casa. Esses pontos foram bastante destacados nos analistas que tentam explicar por que o eleitorado apoiou a alternância de poder e principalmente o governo Trump. Isso nos preocupa bastante, porque as promessas de campanha do presidente Trump, além de já terem sido um pouco destacadas aqui por todos vocês, eu gostaria de adicionar mais uma camada de problema. Ele promete soluções simples para problemas que são extremamente complexos e soluções unilaterais, o que nós sabemos o tamanho do risco que isso representa, mesmo sendo a potência hegemônica atual. Então, mas eu gostaria de perguntar, como se eu fosse uma eleitora norte-americana, que acredito que a alternância de poder é a única solução viável, haja visto que o governo precedente desapontou, e perguntar já uma provocação, na verdade. Tem algo de positivo nessa alternância de poder? Há algo que possa ser destacado na leitura de cada um de vocês sobre o ano que vem, o que pode nos abrir de janelas de oportunidade? Eu penso principalmente na perspectiva que cada um adotou aqui com relação ao Brasil, por exemplo, ou América do Sul. Será que o ano que vem não é uma oportunidade não para nós, sul-americanos, nos unirmos, haja visto o contexto de grandes turbulências na política mundial? Então, eu deixo essa provocação. Quem gostaria de responder primeiro se há algo de positivo que pode ser visto como positivo, só para a gente tentar fazer esse exercício de olhar pelo outro lado? Alguém gostaria de falar primeiro? Eu posso falar, Ana? Obrigado, professor Eduardo. Bom, então, eu vou dizer o que eu vejo de positivo do meu ponto de vista, que provavelmente não será compartilhado por vários de vocês aí. Eu vejo dois pontos positivos, digamos, seja, potenciais do governo. Um, eu diria seguro, que como eu vejo que a inteligência artificial, o desenvolvimento da inteligência artificial é fundamental para a humanidade e abre perspectivas extraordinárias, eu vejo acho que o positivo é muito, muito maior que os riscos da inteligência artificial, em termos de transformação gigantesca da vida humana, digamos, tá? Então, eu acho que digamos, a política geral de Trump em relação à tecnologia e especificamente à inteligência artificial, é uma política de promover um desenvolvimento sem limites praticamente da inteligência artificial nos Estados Unidos, digamos, tá certo? Eu vejo que isso
Claro que o ideal sería con algunas regulaciones, mas no, na minha visão, como a da União Europeia, porque acho que você tem uma competição existencial na dimensão da inteligência artificial entre as democracias ocidentais, mesmo em erosão como a americana, digamos, está certo? E as autocracias. E particularmente o Partido Comunista Chinês, que é uma profunda ameaça para a democracia e para o futuro da humanidade, na minha opinião, digamos, está certo? Então, eu acho que, nesse sentido, digamos, se tem Estados Unidos como representante de uma democracia, mesmo em erosão, mas a erosão pode mudar no futuro, digamos. É decisivo que tenha uma política de domínio da inteligência artificial e impedir que esse domínio seja da China, que é o que levaria a política europeia de inteligência artificial, com certeza, digamos, tá? Mas mesmo alguns setores do Partido Democrata nos Estados Unidos que querem regular significativamente a inteligência artificial, com ingenuidade sobre o contexto de profunda competição existencial, digamos, tá certo? Entre democracias e autocracias. E o segundo ponto que acho positivo, vinculado a isso, é que eu vejo, digamos, uma política de defesa muito mais assertiva em relação à China, digamos, tá certo? Que é algo super necessário também. Acho que o governo Trump, e se é confirmado, digamos, o novo assessor de segurança nacional, e Rubio como secretário de Estado, tende a uma política de construir uma dissuasão efetiva no Mar do Sul da China para dissuadir estruturalmente a invasão de Taiwán por parte da China, digamos, que me parece decisivo para o futuro da democracia no mundo. Tá? Então, me parece que o governo Biden foi um governo que, digamos, teve todo um discurso de apoiar a Taiwán, mas não fez deployment das Forças Armadas Americanas e alocação do orçamento de defensa americano para realmente dissuadir a China de invadir Taiwán, apesar de que construiu alianças, digamos, fundamentais, Japão, Coreia do Sul, Índia e demais, digamos. Mas então, esses seriam dois pontos do meu ponto de vista, a minha visão do mundo, que certamente não, eu diria que minoritária no Brasil, digamos, tá certo? Mas isso seria um ponto positivo, dentro de um contexto, obviamente, de que eu já falei bastante de todo o que eu vejo de negativo, que é muito. Tá? Muito obrigada, professor Eduardo Viola. Eu, então, sintetizo aqui 2 pontos: inteligência artificial e dissuasão para conter a China. E passo a palavra agora à professora Daniele, que vai responder também a mesma pergunta. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Ana Flávia. Eu tendo a concordar com o professor Eduardo Viola em alguns pontos, principalmente na percepção de que Donald Trump, no seu primeiro governo, e acredito que também no segundo governo, ele gera muita imprevisibilidade no sistema, pelas suas próprias ações e atitudes, e, ao mesmo tempo, ele provoca na China uma atitude de maior cautela. Então, esse seria um ponto positivo do governo Trump, né? Gerar no outro uma atitude de maior cautela e, ao mesmo tempo, de maior, digamos, de responsabilidade diante do outro, né? Então, nesse sentido, isso pode provocar, por um lado, uma maior responsabilidade de ambas as partes, uma maior cautela no tratamento do tema de Taiwan, como falou o professor Eduardo Viola, e no ponto de vista econômico, comercial de investimentos, isso pode provocar na China o chamado descolamento. Então, se há um maior fechamento econômico-comercial, um maior fechamento tecnológico, muito provavelmente o movimento da China vai ser de se aproximar de terceiros países, como já está acontecendo, né? Seja por meio da Belt and Road, seja por meio de relações bilaterais. Então, essa posição, né, dos Estados Unidos sobre Trump de maior investimento em defesa, uma postura mais assertiva e uma relação de maior, digamos,
conflito com a China pode provocar, do ponto de vista chinês, uma reação também de maior cautela, de maior responsabilidade e de busca de alternativas econômico-comerciais e de financiamentos por meio do descolamento com relação à China. Isso pode, provavelmente, a gente não consegue prever isso, mas pode provavelmente provocar um adiamento dos conflitos, né? Uma maior assertividade americana também pode provocar uma maior cautela do ponto de vista chinês. Do ponto de vista do Brasil, um maior descolamento com relação aos Estados Unidos pode significar maiores oportunidades para parceiros enfim, do que a gente chama do mundo em desenvolvimento, dos parceiros regionais, como já está acontecendo, não apenas com relação aos Estados Unidos, mas também com relação à Europa. Diversas fábricas estão fechando na Europa, fábricas de baterias e fábricas de venda de carros estão buscando mercados alternativos por conta dessa pressão sobre a China, sobre os produtos chineses. Então, muito provavelmente, as investidas da China na América Latina e no Brasil em particular vão aumentar diante desse fechamento de mercados euro-americanos. Obrigada. Muito obrigada, professora Daniele. Eu pergunto se alguém mais gostaria de falar? Haroldo, Nils? Posso deixar um breve comentário aqui? Sim, sim. Eu pensei muito bem, assim, é uma ótima pergunta, né, que você fez ali. Eu pensei muito bem. Positiva em si, só com a eleição do Donald Trump, eu tenho muita dificuldade assim, realmente eu tive muita dificuldade, pensei muito bem, com mente aberta, né, mas tive muita dificuldade de achar pontos positivos por si só, nas políticas do governo Trump, né? Onde eu pensei que talvez, assim, poderia haver algo positivo é chegar o Donald Trump como uma granada, né, que explode, se joga, assim, você queima a casa quase, de alguma forma. É um reordenamento muito drástico, uma ruptura muito significativa. E como a pergunta era em relação ao plano doméstico, né, aquela eleitora dos Estados Unidos que se cuida do plano doméstico, se interessa pelas questões domésticas e questões que dizem respeito à política exterior, no plano doméstico, talvez, assim, a minha esperança não é absolutamente nada garantido que seja o caso, mas a minha esperança é que provoque autorreflexão no Partido Democrata, né? Que o Partido Democrata, que na minha opinião, agora entra essa questão de que a gente vê o mundo a partir das lentes e das percepções individuais, né? Então talvez seja difícil de diferenciar uma visão analítica de uma visão normativa individual, né? Mas na minha visão, o Partido Democrata fez um erro enorme em 2016, apostando tudo aparelho partidário em Hillary Clinton, quando de fato tinha um candidato em Bernie Sanders que respondia às ansiedades da população e que em várias simulações ganhava contra Trump, né? E muitos dos eleitores que teriam votado Bernie Sanders acabaram votando Donald Trump. Então, não é necessariamente uma questão de figura do Bernie Sanders, mas uma capacidade do Partido Democrata de responder a movimentos, alguns dizem populistas, mas movimentos com reivindicações diferentes, né? Que não queiram esse Partido Democrata que hoje em dia ganha entre o eleitorado que ganha menos que $100 mil por ano. Eu acho uma derrota que o Partido Democrata esteja agora restrito a esse segmento. O Partido Democrata deveria ser capaz de dialogar com boa parte do eleitorado que hoje em dia vota no Donald Trump, que também é branco, interiorano e por aí vai, né? Então, essa é a minha visão pessoal da minha postura política, que também seja colorida um pouco dessa postura, mas eu também acredito que há fatores objetivos que apoiam essa visão, né? Então, gostaria de ver um Partido Democrata no plano internamente reformulado, mas a gente não sabe como é que vai ser a situação daqui a 4 anos, então não há absolutamente nada que garanta que isso seja o caso, mas me parece que o caso, pelo menos o argumento pelo qual vai dizer que o Partido Democrata, como esse Partido Democrata representado por Kamala Harris, que faz campanha junto com Liz Cheney de todas as pessoas no mundo, esse é um fracasso. Isso se mostrou muito claramente, né? No plano externo, de novo, assim, eu gostaria de ver, talvez seja uma questão de uma ruptura mais de longo prazo, né? Uma demanda de longo prazo do eleitorado norte-americano, que não quer ver os Estados Unidos agindo como policial no mundo, né? Eu acho que essa visão vamos dizer, do dever especial, né, da nação indispensável, a ideia da nação indispensável formulada por Madeleine Albright, que nasceu durante o momento unipolar, essa ideia já morreu com Donald Trump, né? Ele ainda vivia no imaginário democrata até agora. Me parece que essa ideia morreu, né? Estados Unidos é entre vários países, mas é o mais poderoso.
Eu acho que essa visão é saudável. Os Estados Unidos precisaria priorizar muito mais os seus engajamentos externos. É óbvio que há fatores sistêmicos que apontam para uma rivalidade com a China. Seria uma ilusão não acreditar nisso, né? Mas os Estados Unidos deveria priorizar muito mais, muito melhor os seus engajamentos externos, né? Se a gente vê o governo Biden, eu acho que ele fez bem na Ásia Oriental. Acho que ele estabeleceu os sistemas de alianças de forma que teve sucesso, né? Na Europa, sou mais cético. Algumas coisas teve sucesso em relação a revitalizar a OTAN, mas a política em relação à Ucrânia, na minha visão, poderia ter sido diferente ao ponto de evitar a guerra. Para mim, era uma guerra evitável, apesar de que o grande culpado, temos morais dessa guerra, é a Rússia, né? Agora, em relação ao Oriente Médio, um desastre completo o governo Biden, né? Principalmente motivado pelo apoio incondicional a Israel. Então, assim, no Oriente Médio, os Estados Unidos não têm esse interesse de longo prazo de ter um engajamento tão próximo ali e não há absolutamente nada positivo que saia disso, né? Então, isso não vai mudar com Trump, pode inclusive piorar. Mas essa visão de que os Estados Unidos deveria evitar esse engajamento em vários frentes ao mesmo tempo, como essa ideia da grande ameaça euroasiática, eu acho que isso não beneficia nem a rivalidade em relação à China, esse engajamento irracional dos Estados Unidos, por exemplo, em Oriente Médio e em várias outras frentes do mundo, né? Então, a priorização das ameaças dos Estados, ou das inimizades dos Estados Unidos, as rivalidades, será melhor pelos próprios Estados Unidos, pela estabilidade global, na minha visão, né? Então, se isso puder ser uma consequência de longo prazo na formulação da política externa dos Estados Unidos, deixar para trás a ideia da missão divina desse país, acho que vai ser positivo, mas nada garante que isso aconteça. Muito obrigada, professor Nilson. Eu passo a palavra, então, ao professor Haroldo. Obrigado, professora Ana Flávia. Só queria, talvez, acrescentar 2 pontos aí, né, que a volta, né, do Trump à Casa Branca, né, eu acho que reforça, né, a importância da cooperação regional na América do Sul. É claro que isso não quer dizer que seja um esforço fácil, né, mas eu acho que em termos políticos e econômicos também reforça essa agenda, né, mas uma cooperação regional focada em resultados, né, em agendas muito concretas, como, por exemplo, uma agenda que também tem avançado, né, e é uma agenda de médio e longo prazo, né, mas ela segue, né, que é a agenda de integração da infraestrutura regional. Acho que há um espaço também e alguns movimentos, né, de tentativas de cooperação na gestão de minerais críticos, né, que a região tem, né, cadeias produtivas regionais, né, também no tema ambiental. Né. Então, eu acho que essa situação americana, né, a partir do ano que vem, ela reforça a importância, né, da cooperação regional. E um segundo ponto, né, e na linha que o professor Nils estava se referindo, né, também tenho lido, né, algumas matérias, alguns textos, né, que têm sinalizado, né, que pode haver, né, a partir do ano que vem, um menor engajamento, né, americano em conflitos internacionais, né? Então, uma visão menos missionária, né, na política externa americana, né, um pouco mais característica dos próprios republicanos, né, e isso indiretamente, né, pode contribuir, né, não tão indiretamente, né, mas isso pode contribuir, né, para uma solução, né, para o conflito na Ucrânia, né? Então, isso, acho que essa é uma questão que também está colocada. E, no caso do Oriente Médio, eu acho que a manutenção, né, do apoio a Israel, acho que tende a continuar, né? Mas essa propensão a um menor, né, engajamento, né, em conflitos internacionais, né? Acho que isso seria algo do ponto de vista da paz internacional e tudo isso, acho que seria um movimento interessante. Mas, né, o que eu tenho a impressão que vai se acentuar,
né, é um movimento, principalmente por parte dos americanos, né, em tentar, né, caracterizar a política internacional com a ideia de uma nova bipolaridade, né, e que é uma caracterização bem reducionista, né, da política internacional, né, e dentro dessa bipolaridade que os países da América Latina, inclusive Brasil, né, teria que necessariamente ter um lado, né, a priori, né, a priori. Então, acho que esse movimento, né, eu acho que ele tende talvez até a se fortalecer, né, e quando, né, o movimento de parte dos países da América Latina, do Brasil em particular, é um movimento, né, pela estruturação, né, de uma ordem internacional multipolar. E nessa questão da relação com a China, é claro que isso tem implicações enormes, né, para a região, né, se esse esforço, né, de caracterização da bipolaridade e da necessidade de ter um alinhamento a priori, dependendo do quanto que isso se intensifique, né, do ponto de vista da política externa americana, né, isso vai trazer desafios, né, para os países da América Latina, né. Acho que agora, inclusive, né, há uma expectativa grande, né, em relação à visita de Estado, né, do presidente Xi ao Brasil e a Brasília, né, depois da reunião do G20. Como eu comentei no início, né, a relação comercial dos países da região com a China, né, cresceu exponencialmente, né, nos últimos anos, e o Brasil, junto com a Colômbia, né, o Paraguai também. O Paraguai é um pouco diferente, né, por conta da questão de Taiwan, né, mas o Brasil e a Colômbia são, né, dos poucos países da região que ainda, né, não fazem parte do projeto, né, da iniciativa de cinturão e rota, né. Então, acho que a posição, né, a ser assumida pelo Brasil nessa questão, acho que também é algo interessante para a gente acompanhar, né, dentro também desse cenário geopolítico. Ainda que, né, me parece muito razoável, né, e que é um padrão até histórico, né, da política externa brasileira, a ideia de universalismo, né, nas relações exteriores. Então, esse comentário. Obrigado, professora Ana Flávia. Muito obrigada, professor Haroldo. Eu passo a palavra, então, ao professor Antônio Carlos Lessa para suas considerações. Obrigado, Ana. É difícil a pergunta, né? Pensar em coisas positivas, assim, no momento de susto, mas eu, em primeiro lugar, me deixe dizer que eu concordo integralmente com a avaliação que todos os colegas fazem, mas especialmente, como sempre, a avaliação lúcida do nosso colega amigo Eduardo Viola, né, sobre os impactos tecnológicos, um momento de transição espetacularmente importante que nós vivemos e que será regulado por um governo de comportamento um tanto imprevisível, né, no caso de uma segunda administração ao Trump. Eu gostaria de fazer dois comentários, tanto sobre a questão da avaliação do eleitor, cidadão médio, sobre os ganhos concretos com a mudança da política econômica, da política comercial nos Estados Unidos e os impactos globais, né? Há uma avaliação que se estima que a política de comércio liberal produz um ganho médio de renda de cerca de $1.300 por ano para o cidadão médio americano. Isso pode ser revertido pode ser comprometido com a adoção de políticas comerciais restritivas, quer dizer, para além dos danos em cascata que poderão ser produzidos em escala global, né? E eventualmente dar início a uma guerra comercial, mas relacionamento, negociação de comércio extremamente tenso. O próprio
a própria desvalorização da Organização Mundial do Comércio e de outras instâncias multilaterais que velam pela desburocratização do comércio, pela organização dos fluxos financeiros, enfim. Mas eu acho que um outro aspecto que é muito interessante, muito importante, é nós pensamos no seguinte: bom, que a população dos Estados Unidos colheu ganhos efetivos ao longo dos últimos 70, 80 anos, né? A Guerra Fria não foi simplesmente uma defesa do mundo cristão ocidental, mas também, evidentemente, que impulsionou os interesses econômicos dos Estados Unidos, dos atores econômicos dos Estados Unidos, das empresas, e produziu um padrão cultural, inclusive, né, diria até de hegemonia cultural global, que foi extremamente benéfica para a economia, para a sociedade norte-americana. Então, acho que passos atrás, retrocessos notáveis nos fundamentos do que nós denominamos de ordem liberal internacional, contradizem, né, não são de interesse, digamos assim, desses atores, né? Então, os benefícios que as grandes corporações norte-americanas têm com o mercado desregulamentado, o mercado global desregulamentado, por exemplo, no setor de alta tecnologia, né? Será que tolerarão, aceitarão retrocessos nessas dinâmicas de regulação, né? E o impacto disso tudo para o Brasil, né? Eventualmente, nós já estamos há 2 anos da administração do terceiro mandato do Lula da Silva, né? E não vimos muito até agora. Acho que realmente é uma conversa que é necessária. Nós não tivemos nem tanto do que poderia ter sido, do que se especulou que poderia ser, né, no terceiro mandato do Lula da Silva, e eventualmente agora com uma segunda administração Trump, é o momento de se pensar com criatividade, né, o que fazer, né? No final das contas, acho que os impasses notáveis que vamos ter na agenda climática, na agenda de direitos humanos, de esforços de mitigação de emissões, isso é pacífico. Acho que nós não devemos elaborar muito mais sobre isso, acho que isso irá. Mas, efetivamente, para onde nós vamos, né? Quais são as possibilidades para um país como o Brasil, a partir de agora, pensar com criatividade os rumos que o país pode ter, nesse ambiente de alta fragmentação, tensão crescente, né? E eu acho que esse pode ser esse desafio, Trump, pode ser também uma fonte de oportunidade, né? Nós repensarmos o lugar do Brasil no mundo, o modo de obter resultados externos, né? Quer dizer, as conexões, a centralidade das relações com um e com o outro, né? Como manejar o desafio do crescimento global da China, como manejar a rivalidade entre a China e os Estados Unidos, como manejar os impactos globais das consequências do aquecimento do clima, enfim, oportunidades que vêm exatamente desse crescimento de risco. Então, no final das contas, usando um pouco essa linguagem que é a linguagem do setor de seguros, e que tem sido muito comum aqui para nós, analistas de relações internacionais, assim, nós vamos ativar as nossas margens de hedging, né? De busca de alternativas e, de certo modo, de compensação de espaços de manobra que são fechados ou que se estreitam. Acho que nós vamos nessa direção, nessa perspectiva. O desafio Trump nos deve fazer pensar com criatividade. Obrigado, Ana.
Muito obrigada, professor Antônio Carlos Lessa. Eu só gostaria de adicionar alguns pontos aqui a tudo que foi dito com relação às organizações, ao multilateralismo. Nós estamos discutindo qual vai ser a posição dos Estados Unidos num contexto que agora, né, neste momento, a gente vê o G20 com seus primeiros resultados, que são mais narrativas do que concretos, por enquanto, mas também a paralisia da Organização Mundial do Comércio, a expansão do BRICS com novos membros que são extremamente preocupantes do ponto de vista da democracia e respeito aos direitos humanos, que tem implicações diretas para o papel do Brasil no BRICS, novo BRICS, outras questões, COP29 do clima, que já é um fiasco anunciado em razão das tensões geopolíticas, da falta de interesse das grandes potências de investirem efetivamente para soluções. Enfim, tem uma série de outras questões que a gente ainda pode discutir e deixar aberto. Eu gostaria de convidar o público para colocar mais questões. Poderíamos falar da cooperação científica, tecnológica. O professor Eduardo Viola mencionou brevemente esse ponto de inteligência artificial, mas tem toda uma agenda de cooperação científica por trás disso, que evidentemente interessa ao planeta todo. Eu vou passar agora para algumas questões que foram colocadas aqui no chat, começando com a Bárbara Luísa Macedo Gonçalves, que escreveu: existe alguma possibilidade, na visão dos professores, de que os planos de Trump de instaurar a paz no Oriente Médio sejam apresentados de forma mais concreta e realista? Também, tendo em mente o papel dos Estados Unidos na segurança e na manutenção da paz internacional, como ficaria a questão da ajuda humanitária do país em relação aos conflitos de Israel e Palestina no Sudão e na República Democrática do Congo, pensando na ideia de paz por meio da força? Alguém gostaria de responder primeiro? Eu posso falar. Sim. Abra o microfone, professor, por favor. O que é bastante provável do governo Trump no Oriente Médio, digamos, é que consiga restaurar com êxito o que começou os acordos de Abraham e a extensão dos acordos de Abraham, tá certo? Esse foi, eu acho, um sucesso da política externa do governo Trump no Oriente Médio, e acho que aí o que é chave é a entrada da Arábia Saudita nos acordos de Abraham, na relação, e aí eu acho que Trump, digamos, muito provavelmente vai conseguir, digamos, que um acordo triangular Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, pela qual já isso era parte da orientação de Biden também, né? Pela qual a Arábia Saudita tem um tratado de defesa com Estados Unidos que garante a proteção da Arábia Saudita contra Irã, digamos, que é basicamente, digamos, por razões históricas, religiosas, de todo tipo, digamos, um inimigo existencial de Arábia Saudita e Irã, digamos. Então, eu penso que aí você tem vamos dizer, ao mesmo tempo, com o sucesso de Israel, digamos, no desmantelamento militar de Hamas, e também uma grande destruição da capacidade militar de Hezbollah, digamos, tá? Você tem uma Israel fortalecida, digamos, tá certo? Apesar de todas as violações de direitos humanos que houve claramente, digamos, na guerra de Gaza, tá certo? Mas a realidade é que Israel está fortalecido e que há uma convergência entre o governo Trump e o governo israelí, digamos, ou seja, da necessidade de tomar medidas mais drásticas com relação ao Irã. Aqui a grande questão é a questão de destruir, no que for possível, digamos, o programa nuclear iraniano. E nisso a Arábia Saudita também acha importante. Então, eu acho que, nesse sentido, Egito também, que já tem paz com Israel e demais, eu acho que, do ponto de vista dos confrontos de Oriente Médio, digamos, certo? Você vai ter uma ampliação de uma aliança, digamos, ou seja, digamos, liderada pelos Estados Unidos, e uma situação muito difícil para Irã, para o regime dos Ayatollah.
certo? Que, por outra parte, está muito deteriorado, digamos, está certo? E que, eventualmente, uma política de confronto maior por parte de Estados Unidos e Israel poderá provocar até a derrubada do regime iraniano, que é um regime de baixíssima popularidade hoje. Então, me parece que, por esse lado, há toda uma reconfiguração do quadro de Oriente Médio, digamos, muito importante em jogo. Me parece que aí o governo Trump tem tudo para avançar em transformar a situação, tá certo? Em um sentido drástico e que tem guerra no meio. Não é paz definitiva, nada disso, mas é uma guerra que pode mudar a situação, digamos, de décadas, digamos, onde Irã é a principal potência que desestabiliza profundamente toda a região e arma totalmente, digamos, de uma concepção da destruição do Estado de Israel e arma todos os grupos, digamos, da região que querem acabar com o Estado de Israel. Obrigada, professor Eduardo Viola. Algum outro colega gostaria de completar? Nils. Pelo espírito de debate, né, que é sempre bom ter perspectivas contrapostas, né, eu vou ofertar umas perspectivas um pouquinho diferentes nesse sentido. Em relação à pergunta, eu acho que a situação, de modo geral, no Oriente Médio, tem muita dificuldade de ver algo positivo, né? Acho que há muitos fatores que contribuem para a desestabilização da situação. Primeiro, o cerne de tudo agora, que é o Gaza, né? Gaza que trouxe Hezbollah, que trouxe os Houthis, né? Em Iêmen também a serem envolvidos nesse conflito, né? E o Gaza não vejo nenhuma solução mesmo, né? Acho que provou-se provável, que mostrou-se que sempre haverá resistência por parte, sempre haverá rebelião por parte dos palestinos, né? Não vão aceitar nenhuma situação no qual as tropas de Israel estão no Gaza, né? E o Israel também não vai aceitar retirar as tropas de uma forma que pareça uma derrota, né? Então, provavelmente já vai haver uma ocupação de baixa intensidade com lutas recorrentes, como a gente está vendo agora, e com fome que aumenta drasticamente. Infraestruturas de saúde estão completamente destruídas. E há diferentes estimativas dos mortos, né? O mínimo são 50 mil. O mínimo dos mínimos, mas ninguém acredita que é isso. De quem observa. Estamos mais próximos, provavelmente, entre 50 e 200 mil civis mortos em Gaza agora, de acordo com diferentes estimativas que incluem fome, que incluem morte de recém-nascidos, né? Então, estamos vendo realmente uma situação extremamente grave que vai se deteriorar de uma forma lenta, né? E essa situação vai seguir pautando vários conflitos que tem por ali, né? Pode, inclusive, dificultar a vontade, que eu concordo plenamente que há no regime saudita, de um acordo nas linhas dos acordos de Abrão, né? Em relação ao Líbano também, temos uma situação de Hezbollah que também não vai desistir, né? Hezbollah foi fortemente golpeado inicialmente, quando Israel começou o ataque contra Hezbollah a plena força, mas recentemente mostrou-se plenamente capaz de frear Israel no sul do Líbano. Israel tem sofrido muitas baixas em termos materiais, em termos de soldados, né? Então, não sei se Israel vai seguir nesse sentido, né? Agora, em termos de configuração regional, sou um pouquinho cauteloso, né? Porque eu não sei, não é a minha área, né? Eu estudo Oriente Médio, mas eu tenho dificuldade de ver uma grande reconfiguração, um reset da região. Eu simplesmente não acho que isso é possível por meio da uso de força. Eu acho que já temos experiência disso, que deram bastante errados, e é muito mais provável que vai haver uma situação de instabilidade generalizada, né? E que haja incentivos para o Irã desenvolver, acelerar o programa de construção de armas nucleares, né? Que já tem material quase suficiente, demora um pouco mais para fazer uma bomba, em 2 semanas vai poder ter o material necessário para a bomba, e vai demorar um pouquinho mais para fazer a bomba, né? Pode ser atrapalhado por bombardeios norte-americanos, mas todas as próprias análises da inteligência norte-americana que o Irã vai ter capacidade de reconstruir, recomeçar esse programa depois de 6 meses, 1 ano, né? Então, eu sou muito negativo. Eu acho que o risco de Irã tentar conseguir armas nucleares por meio de um ataque dos Estados Unidos, como consequência disso, é muito grande. Então, eu realmente consigo somente ver perspectivas negativas
ao menos que houver algum tipo de grande, vamos dizer, de grande surpresa nesse sentido. Então, acho que, mesmo procurando algum tipo de abordagem positiva, não consigo enxergar. Muito obrigada, professor Nils. Como nós só temos mais 12 minutos, eu proponho ler as duas perguntas que foram colocadas no chat e depois os professores que quiserem responder, por favor, levantem a mão. A primeira é da Helena Madeira Juste, que vou ler agora. Bom dia. O eleitorado americano, ao votar, percebe o poder do voto deles, que talvez seja o mais poderoso do mundo? Ou eles estão mais voltados para as questões internas, como a economia e os impactos domésticos da imigração? Obrigado. E a pergunta da Luísa Beatriz Ribeiro Silva. Bom dia. O Trump, durante sua campanha, muito comentou sobre a sua relação com Putin e que está até mesmo com uma ligação e que até mesmo como uma ligação acabaria com a guerra. No caso hipotético, porém real, do presidente eleito conseguir acabar com o conflito. O que os senhores e senhoras acreditam que significaria para a ordem mundial, tendo em vista que o presidente Biden se alinhou com a Ucrânia e essa posição do Trump beneficiaria o Putin? Então, eu pergunto quem gostaria de... Posso responder, Ana Flávia? Começo, obviamente, que podem falar. Não? Duas coisas. Primeiro, a primeira pergunta, a resposta é rápida. Es decir, el pueblo americano está interesado totalmente en las cuestiones internas, o interés por la política internacional. Eso como en cualquier lugar del mundo, salvo países muy pequeños, digamos, ¿está cierto? Mas países grandes, la grande mayoría está interesado totalmente en la política doméstica. Inclusive, ni una campaña electoral, cuestiones de política internacional, no hacen una grande, digamos, diferencia mucho para ganar electores, por ejemplo, ¿está cierto? Con relación a la segunda cuestión, una cosa es la voluntad de Trump, otra cosa es que Trump no es omnipotente, ni remotamente, digamos, ¿está cierto? Entonces, no tiene menor chance de terminar con la guerra en un día, ni en una semana, digamos, ¿está cierto? El esfuerzo del gobierno Trump va a ser en la dirección de, digamos, de crear una negociación de acuerdo, una negociación donde él sea el centro y sea propondo para Ucrania y para Rusia. Y los europeos van a ficar probablemente bastante de fuera de eso, digamos. Ese yo acho que va a ser el esfuerzo, ¿está cierto? Mas no veo que Trump digamos, Trump va a colocar condiciones que significan una cierta rendición a Ucrania, mas no una rendición absoluta. No veo eso como posible, digamos, ¿está cierto? Entonces, me parece que es un proceso que va a depende mucho más, no de Zelensky, que en última instancia está en una condición de extrema fraqueza, y probablemente en el caso de haber una negociación de un cesar-fuego más estable y demás, a contrapartida de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y la OTAN, no entrada en la OTAN, acho que Trump no quiere la entrada de Ucrania en la OTAN de modo algún, digamos, mas sí garantías de seguridad y posibilidad de liberación de recursos, digamos, para reconstrucción, porque Ucrania está extremadamente destruida y Ucrania no tiene más casi capacidades de combate. En este momento, de cada 5 soldados ucranianos en la frente, un está desertando. ¿Está cierto? 1 de cada 5. Es decir, está esgotada Ucrania. ¿Cierto? Y entonces la grande cuestión es si Putin va a aceitar, digamos, algo que, digamos, implica concesiones en relación a la situación actual en el campo de batalla, que ya controla casi 25% del territorio ucraniano, digamos, o no, digamos, ¿está cierto? Eso es muy incierto, mas eu acho que é uma questão que está, digamos, a incerteza fundamental aí está em qual vai ser a atitude de Putin, do governo russo em relação a isso, tá certo? Porque mais ou menos o objetivo do governo Trump é claro, digamos, certo? E, enfim, é uma guerra, digamos, ou seja, que a Ucrânia perdeu. A Ucrânia vai para uma partição, não tem como não ser assim, infelizmente, digamos. Foi uma defesa heroica, digamos, de uma democracia contra um regime totalitário, sanguinário como o de Putin,
mas a realidade é essa, infelizmente. Digamos. Muito obrigada, professor Eduardo Viola. Algum colega gostaria de comentar? Mais alguma resposta? Não? Bom, dado o adiantado da hora, nós só temos mais alguns minutinhos e não temos mais nenhuma pergunta, então eu já vou caminhando para o encerramento do evento e eu gostaria de agradecer aos colegas e pelas grandes ideias aqui trazidas, pelas posições tomadas, pela avaliação, pela leitura do cenário internacional contemporâneo, leitura muito profunda, muito complexa, de todos os desafios que nós estamos enfrentando atualmente e deveremos encarar com algum grau de amplitude a partir do momento que o governo Trump chegar à Casa Branca. E gostaria de destacar também que acho que alguns pontos que ficaram muito claros aqui da fala dos colegas. Nós estamos discutindo a eleição da grande potência hegemônica. Nós vivemos num momento unipolar com um grande candidato momento apresenta uma eleição presidencial pela sua importância no cenário internacional, afeta a todos nós, das diferentes regiões que foram aqui tratadas, Europa, América Latina, Brasil, e nessa hipercompetição com o grande rival, que é a China. Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é que nós destacamos, todos nós, a expectativa de muitas rupturas com relação não só à política externa norte-americana, mas aos seus desdobramentos. Falamos de conflitos armados extremamente graves e sérios, da invasão russa na Ucrânia, de Israel contra o povo palestino, da ampliação do conflito regional, incluindo grupos terroristas, Hamas, Hezbollah e países que são extremamente importantes nessa geopolítica do conflito do Oriente Médio. Falamos da Arábia Saudita, Irã, Israel, Líbano, claro, e todos, Egito e os países da região que estão todos preocupadíssimos com o aumento acelerado da tensão no final deste ano. E eu gostaria de terminar agradecendo aos colegas todos que aqui falaram por esse belíssimo debate, por essa troca de abordagens de visão que nos ajuda a complementar um pouco o quadro e montar esse quebra-cabeça que nós temos atualmente, que torna absolutamente instável e imprevisível o cenário internacional contemporâneo. Com isso, eu encerro com as minhas palavras de agradecimento a todos, de grande e profunda admiração pelos professores que dedicaram tempo aqui para trazer ideias para um público amplo de relações internacionais e áreas afins, e agradeço, então, ao professor Eduardo Viola, ao professor Nils Undegaard, à professora Daniele Silva Ramos, que está aqui do meu lado, ao professor Haroldo Ramazini Júnior e ao professor Antônio Carlos Lessa, em nome do Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília. Eu considero que foi um debate muito interessante e tenho certeza que teremos muitos pontos para explorar no futuro próximo. Agradeço a todos e a todas pela atenção e os convido para continuarmos esse debate ao longo das próximas semanas e, obviamente, do próximo ano, quando teremos novas pautas na mesma linha. Obrigada a todos, então, e o nosso até logo, até breve, até a próxima, até o próximo evento. Vai. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.